É um prazer imenso estar de novo com essa família, poder interagir com vocês essas horas da manhã. Para mim, eu sinto privilegiado poder acordar essas horas e compartilhar a mensagem, né? Já é de costume, né? Eu acordo mais cedo que todo mundo aqui em casa, e aí vou para o meu cantinho, faço a minha reflexão, depois eu coloco um hino, aí a minha esposa desce e a gente faz o culto junto. Aí o meu menino mais novo também desce e a gente faz o culto tudo junto. Então, para mim, essas primeiras horas, para mim, é indispensável. É entrar na presença de Deus e passar ali um tempo refletindo nas orientações para aquele dia e principalmente entender o propósito dele para cada um de nós, né? Muito bom. Todos já me conhecem, já me viram outra vez por aqui. Meu nome é Kleber. Trabalho aqui no Colégio Adventista de Fortaleza, cuido da área de tecnologia. Estou morando aqui em Fortaleza já há quase 9 anos. Eu vi muitos pedidos de oração aí, eu fiquei até com vergonha de pedir, mas eu vou colocar meu pedido aí. Meu filho, agora mais velho, vai casar agora dia 21 de maio, pelo religioso. Ele já casou pelo civil, vai casar pelo religioso agora dia 21 de maio. E pedir que seja colocado nas mãos de Deus esse relacionamento, esse casamento deles aí, para que seja para a honra e glória de Deus. Muito bem, eu vou compartilhar a tela, como eu já tinha compartilhado, o PowerPoint, para a gente estudar o tema desta manhã. A título de princípio, eu tinha colocado esta informação aqui. Surgiram duas informações: tende em Deus fé ou tende fé em Deus? E com base em que essas duas informações chegam para nós? Com base em Lucas capítulo 18, versos de 1 a 8, ok? Então, nós vamos dar uma leitura bem rápida na palavra de Deus para a gente entender essa questão de Lucas apresentada nesses dois pontos de vista. Ou tende em Deus fé, ou tende fé em Deus. Eu abri aqui a Bíblia online, não sei se todos vão ver aí. A Bíblia diz o seguinte para nós em Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que ele deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu gosto dessa ênfase inicial dessa parábola que Jesus apresenta para nós, porque ele está justamente apontando para o tempo do fim. Ele não está apontando para qualquer outra circunstância, momento da vida do ser humano, mas ele está apontando justamente para os momentos finais da história deste mundo, aonde ele pede para nós que a gente precisa sempre estar em oração e nunca desanimar. Quantas e quantas vezes eu e você paramos no meio do caminho e dizer, Senhor, eu não consigo mais, não dá mais, abandona tudo e deixa Deus de lado. Eu fico me perguntando, será que Deus precisasse, se precisasse abandonar cada um de nós na situação que nós estamos? Como é que seria então a circunstância? É complicado, porque até propriamente Jesus pede para os seus discípulos, mostrando nessa parábola, que eles nunca deveriam parar de orar e nunca desanimar diante das circunstâncias a qual ele ia enfrentar. E a gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje e daqui para frente, eu não posso esperar nada de bom das circunstâncias a qual os homens estão nos colocando, as leis estão proporcionando para nós. Então, o meu dever, o seu dever é nunca desanimar e jamais deixar de parar de orar. E aí ele começa então a relatar a circunstância, por que que ele faz essa ênfase. Ele diz o seguinte: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faze-me justiça contra o meu adversário. Verso 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha importunar. E aí o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, no verso 6. Aí, verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Verso 8. Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, agora olha o detalhe da mensagem. Por isso que eu falei que ele está falando do final da história deste mundo.
Contudo, quando o Filho do Homem, vou destacar aqui, ó, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus espera de mim e de você encontrar nesses momentos finais da história deste mundo? O que Jesus espera encontrar em mim e você? Quando o hino foi colocado, Jesus contemplará minha fé, aquilo só confirmou a mensagem que precisava ser apresentada hoje. Será que Jesus, quando voltar, ele contemplará a nossa fé em tudo que ele prometeu e tudo que ele deu? Será que ele vai conseguir enxergar em mim, em você, a confiança, o relacionamento que nós temos com ele? Você sabe que esses dias eu conversando com a minha esposa, não é errado, viu? Mas eu vou dar essa ênfase. Eu fiz até uma pergunta para mim mesmo: Senhor, eu tenho às vezes dúvida da minha conversão por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, por causa das nossas ações, por causa da forma como a gente se comporta algumas vezes. E a gente se comporta com falta de fé, com falta de confiança, com falta de relacionamento com Deus. E será que se Jesus viesse hoje, o que que ele ia contemplar em mim? O nada, nada. Mas eu preciso me agarrar, como o início o início do texto de Lucas 18. Eu não posso desanimar. Eu tenho que sempre continuar em oração, porque se eu olhar para mim, eu só vejo como me perder. Mas se eu olhar para Jesus, eu não vejo como me perder. Eu me agarro a Jesus. E aí é onde a gente vai entrar dentro da mensagem do PowerPoint. Vamos voltar aqui para ele. Vamos viajar dentro dessa mensagem. Orlando Ritter, professor de Ciência e Religião do Instituto Adventista de Ensino, ele faz a seguinte construção de linha de raciocínio. A coisa mais fundamental acerca de um homem é aquilo que ele crê nas profundezas de sua alma. Essa é a coisa que faz o homem ser exatamente o que ele é, que o alimenta, que o dirige, que o conserva caminhando, que lhe dá resistência e impulso, mesmo sob condições adversas. Aí a gente volta à nossa linha de raciocínio. O que que eu e você temos alimentado? O que que eu e você temos enxergado? O que que eu e você temos impulsionado na nossa caminhada cristã? Como é que será que eu tenho vivido diante desse conceito apresentado por Orlando Ritter, que é um professor de ciências e religião, um homem? Mas diante de tudo isso, o que eu tenho apresentado como fé diante dessa circunstância? Aqui é bem claro dizer para nós. Esta é a coisa que faz o homem ser exatamente o que ele é, o que o alimenta e o que dirige, e o que o conserva caminhando diante das resistências e impulsos a qual ele vai encontrar em condições diversas ou adversas na sua vida. O homem é o que ama, ama o que pensa, pensa no que vê, vê o que quer, e o que quer, ele acredita. E aqui é uma coisa complicada para se notar, porque é o seguinte: dependendo do que a gente estiver amando, dando preferência, dando mais ênfase em nossa vida, é aquilo que a gente vai continuar alimentando os nossos pensamentos, é o que a gente vai continuar vendo, é o que a gente vai desejar e acredita que vai ser o princípio, o ponto forte da nossa vida. E aí, qual tem sido, então, o nosso primordial, o princípio da nossa vida? Então, logo, Jesus, quando andou pela terra, falou muitas vezes da necessidade de se ter fé. Ele procurava pessoas de fé e as encontrou em lugares onde não era de se esperar que existissem, entre os gentios e entre pessoas proscritas. Agora, o que é pessoas proscritas, Cleber? Olha só o dicionário traduz para mim dessas pessoas. São pessoas degradadas, pessoas deportadas, pessoas desterradas, pessoas exiladas e pessoas também expatriadas. Então, pessoas procristas, como sim bem dizia, pessoas que estão abandonadas por aí, pessoas que estão em qualquer lugar, pessoas que estão longe de tudo e todas as coisas, pessoas que até são deportadas de outro país e vão ficar em lugares e não têm onde ficar. Jesus, olha só, Jesus encontrou fé nessas pessoas. Uma delas é essa aí, ó, a mulher cananeia, ou propriamente a Ciro-fenícia.
Quando lá em Mateus 15:28, Jesus responde o seguinte, e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou o quê? Quem diria uma mulher como essa que a menos esperasse encontrar tamanha fé? Uma mulher cananeia, ou propriamente Ciro-fenícia, que ali seguia a multidão, seguia o povo, seguia Jesus e pegava das migalhas, dos pedacinhos da mensagem a qual Jesus deixava pelo caminho, deixava pelas pessoas, ia pegando isso, até propriamente entender e compreender quando se aproxima de Jesus e percebe o tamanho e fé dessa mulher de insistir e persistir para se achegar próximo de Jesus e pôde ter o milagre contemplado em sua vida, da sua filha curada. Ou propriamente dessa outra circunstância que eu acho incrível essa circunstância. Um homem de guerra, de batalha, que manda e desmanda no seu exército, que tem autonomia ao máximo dentro de uma legião de soldados, vai atrás de quem? Jesus. E aí Jesus, ouvindo o pedido dele, maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Nem Israel, nem o povo que se dizia escolhido, o povo que se dizia eleito, o povo que se dizia separado para Deus, ele conseguiu enxergar tanta fé como esse centurião. Ou, propriamente, na situação desta outra pessoa, a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos lutou para ser curada através de médicos, através de remédios, através de todas as circunstâncias possíveis. Gastou dinheiros altíssimo para poder ser curada. E 12 anos ela não conseguiu encontrar uma cura sequer. E aí se depara com tal situação e saber que Jesus poderia ser a cura da sua vida. E aí Jesus olha para ela e disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu. É incrível contemplar cenas como essas e entender e compreender aonde Jesus encontrou fé nessas pessoas. A mesma coisa acontece hoje também. Líderes religiosos sem fé e pessoas procristas com fé, pessoas expatriadas, pessoas por aí, abandonadas em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A gente encontra muito mais fé do que propriamente em líderes religiosos. É o caso, olha só que interessante, é o caso do tesouro encontrado debaixo de uma pedra, à beira da estrada, sobre a qual sentava diariamente um mendigo, e ela foi removida após a sua morte. E quando ela foi removida após a sua morte, o que que tinha nesse lugar? Um tesouro. Num lugar imprevisto. Ninguém sabia onde estava. Ninguém imaginava que aquela pedra, onde aquele mendigo sentava, existia um tesouro debaixo daquela pedra. No lugar que onde a gente menos espera, no lugar que a gente menos imagina, é onde a gente se encontra com fé. Eu não preciso fazer muito para poder apresentar fé. Eu preciso é confiar em Deus, isso sim. Se por um lado Jesus elogiava as pessoas de fé, ele reprovava por outro as de pequena fé. Após a sua ressurreição, olha o que ele diz a Tomé. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas o quê? Incrédulo, mas seja o quê? Crente, confia, acredita. Você tá contemplando. Feliz aqueles que não me viram, mas creram. Bem-aventurado. Você está vendo, Tomé. E eu estou aqui na sua frente. Se você passasse comigo o relacionamento dessa semana comigo, você não teria sido reprovado na fé. Ao contrário, você teria sido encontrado firme, confiante, porque sabia que eu ia ressuscitar. E aí eu vou apresentar aqui 4 principais razões para não se descrer. Primeira, a dúvida ofende a fé. Ah, mas claro, às vezes a gente tem dúvida com relação às circunstâncias. Dúvida e não ter certeza da circunstância ou das ações é uma coisa. Agora, você ter dúvida e encontrar o resultado, saber o resultado é outra. Se não gostamos quando descreem da nossa palavra, muito maior ofensa é dúvida da promessa de onde? De Deus.
Segundo ponto, a dúvida reduz a bênção. Tomé, olha só o que eu disse. Tomé, se Tomé se cresce, poderia ter passado uma semana de regozijo e tranquilidade juntamente com os outros discípulos pela ressurreição do seu Senhor. Mas, por duvidar, perdeu a semana de quê? Uma semana abençoada. Por quê? Duvidou. Terceiro ponto, dúvida na fé. Na fé, limita o Santo de Israel e rouba-lhe a glória que a vida de fé lhe renderia. A dúvida na fé. E o quarto ponto, a dúvida em Deus. Coloca o homem em seu lugar próprio, deixando de inclinar diante do Senhor do universo, com seu humilde e dependente. A dúvida em Deus coloca o homem em seu próprio lugar, em vez de colocar Deus no lugar que deve ser colocado. E aí tira a sua dependência de Deus, e aí você se torna dependente de si. Pergunta aqui para nós, o que é fé? A gente vai encontrar diversas definições, principalmente com relação à Bíblia. Mas aí eu fui pesquisar primeiro no dicionário para saber como é que a gente pode traduzir fé. O dicionário diz para nós que é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então, isso se torna uma crença. Então, logo, nas expressões jurídicas, por assim dizer, a fé significa um crédito atribuído a um documento, através do qual se firma um acordo, ocasionando com isso a sua própria veracidade. Sabe o que é interessante notar dentro dessas duas circunstâncias apresentadas aí? Aqui ela definiu fé da linha da crença, a primeira definição. Agora, a segunda definição, que é num termo jurídico, a gente pode atribuir numa seguinte questão: qual é o documento ao qual a gente firma um acordo que nos leva à veracidade da nossa fé? Perceberam? Vou atribuir novamente a informação. Se aqui embaixo, no termo jurídico, precisa-se um documento para se firmar um acordo, para que isso ocasione a veracidade desse documento, eu preciso de quê? Fé. Qual é o documento hoje para nós que a gente firma um acordo com Deus para que isso se torne veracidade para cada um de nós? Qual é o documento? Pense aí, analise muito bem. Qual seria esse documento que a gente tem que firmar esse acordo com Deus? Agostinho já dizia que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Albert Einstein já dizia que a ciência sem a religião fica manca e a religião sem a ciência fica cega. Se para esses homens que não davam tanta importância com relação à palavra de Deus, quem dirá para nós? Então, aonde é que nós firmamos o nosso acordo com Deus? Aonde é que existe a veracidade da fé das nossas vidas? É justamente na palavra de Deus. Olha só que interessante o que a mensageira do Senhor diz para nós. A fé que é para a salvação não é uma fé casual, não é um mero assentimento do intelecto, é a crença arraigada, grudada, amarrada, abraçada no coração. E eu digo esse coração na mente, que abraça a Cristo como Salvador pessoal, com a certeza de que ele pode salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus. Nós temos se aproximado de Deus, nós temos se achegado mais a Deus, nós temos se relacionado mais com Deus. E ela continua dizendo: crê que ele salve a outros, mas não vos salvará a vós, não é fé genuína. Mas, quando a alma se apoia em Cristo como a única esperança de salvação, então se manifesta o quê? Fé genuína. Não adianta só pensar, poxa, Deus vai salvar fulano, Deus vai salvar ciclano, Deus vai salvar não sei quem. E eu? Onde é que eu fico nessa história? Onde é que entra eu nessa história? Onde é que entra o meu ser, a minha criatura, criada, formada à imagem e semelhança do Criador? Onde é que entra nessa história? Então, eu também preciso pensar que Deus, além de salvar os outros, também vai salvar quem? A mim. E aí, completando a mensagem de Ellen White, ela diz o seguinte: esta fé
leva seu possuidor a colocar em Cristo todas as afeições da alma. Seu entendimento fica sob o controle de quem? O Espírito Santo. E seu caráter é moldado segundo a semelhança divina. Sua fé não é uma fé morta, mas sim que opera por onde? Pelo amor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 391, 392. Ela precisa operar em nós, ela precisa agir, ela precisa interagir conosco, ela precisa estar em ação. É a inteira confiança na bondade, sabedoria e poder de Deus que faz o crente descansar nele para a salvação da alma. Deixar de ser guiado por ele nos embates da vida e que também nos motiva a trabalhar com e pelo Senhor. A crença doutrinária não é fé, grave bem. A crença doutrinária não é fé, apenas placas de sinalização apontando, dizendo no caminho para Deus, o doador e perpetuador da nossa fé. Então, crença em doutrinas não é só simplesmente fé. Eu creio na doutrina de que, eu creio na doutrina de que. Ela mostra, ela direciona, ela dá o caminho para onde você deve andar. Agora, até que ponto eu estou andando por esse caminho? Até que ponto eu estou me relacionando com essas doutrinas, a qual realmente fazem parte desse pecador, desse falho homem, para que ela se torne um caminho para onde eu possa ir em direção a Deus e ter esse relacionamento com Ele. Ao tentar conceituar a fé, a ênfase não deve ser colocada apenas nos resultados, mas por mais extraordinários que sejam, pois a fé não é um fim em si mesma. O relacionamento com Deus é a base. Vou enfatizar. O relacionamento com Deus é a base de tudo. E os milagres, às vezes, o quê? O produto, ou propriamente o resultado desse relacionamento com Deus. Cleber, eu não vejo milagres na minha vida. Eu não vejo milagres não sei com quem. Eu não vejo os milagres com não sei o quê. Gente, está bem claro e explícito para nós. O relacionamento com Deus é a base de quê? De tudo. E os milagres, às vezes, se tornam o produto, ou propriamente o resultado da circunstância. Aí a gente agora vai entender o título da mensagem. Olha só que interessante. Jesus disse o quê? Tende fé em quem? Em Deus. Alguns colocam sua fé em filosofias, ideias, equipamentos, dinheiro, ídolos e no próprio homem. A Bíblia, porém, adverte quanto à confiança nesses elementos. Eles são impotentes e instáveis e nos decepcionarão mais cedo ou mais tarde. Mas quem confia em Deus jamais será desapontado. Billy Graham já dizia para nós, mais importante do que o tamanho da fé é aquele em quem ela é depositada. Quem nós estamos depositando a nossa confiança? Quem nós temos depositado a nossa vida? Em quem nós temos depositado os nossos olhos? A crendice generalizada que se vê por aí hoje, como, por exemplo, astrologia, profissão incrédulos, não é fé, mas sim superstição. E a atitude daqueles que dão ordens para Deus realizar milagres e proclamam poder fazer o que bem entendem, só porque creem em Jesus, isso se chama presunção. Esse tipo de pessoas que dão ordem para Deus, Deus, faça agora o milagre na vida dessa pessoa. Deus, faça, dando ordem para quem? O Criador do universo. Gente, até onde a mente do ser humano chega a pensar, dizer, a dar ordem para Deus, dar ordem para Jesus, para fazer milagre na vida da pessoa? Gente, nós somos meros pecadores, indignos do reino do céu. Quem faz o milagre é Deus. E se ele tiver que fazer naquele exato momento, ele vai fazer. Se ele não for fazer, tem que esperar em Deus e mais nada. É confiar nele. Agora, essa história de querer dar ordem para Deus, isso se chama o quê? Presunção. E aí eu não queria fugir da questão, não, mas olha só que interessante, o que é presunção? O dicionário define presunção como opinião excessivamente boa acerca de si mesmo. Boa entre aspas, né? Demonstração dessa opinião em público, altivez, e olha só o que define final a presunção. Arrogância.
Em outros termos jurídicos, é um julgamento feito a partir de quê? De indícios, hipóteses e aparências. Então, presunção, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos levam a uma altivez, um ego, um eu, e propriamente uma arrogância em si mesmo. Isso é presunção. E aí, a mensageira do Senhor também nos deixou vaga com relação a essa informação. Olha que interessante. Mas a fé não é, de maneira nenhuma, alinhada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois a presunção é o quê? É a falsificação da fé. Operada por quem? Por ele mesmo, Satanás. Então, pois a presunção é a falsificação da fé. Operada por quem? Por Satanás. Aí muitos batem no peito e dizem: Ah, eu sou de Deus, eu faço as coisas por Deus. Ei, cuidado, cuidado, porque você pode estar agindo com presunção. E quem age com presunção está sendo usado por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de o quê? Obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve delas como fez Satanás. Para quê? Para criar desculpas à transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar em quem? No amor de Deus e obedecer aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. E muitos falharam. Não é ter fé pretender o favor do céu, sem cumprir as condições sobre as quais é concedida o quê? Misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. O livro Desejar Todas as Nações, capítulo 13, página 126. E ela continua dizendo sobre a presunção. O pecado da presunção jaz ao lado da virtude da fé perfeita e da confiança em Deus. Satanás se gabava de que poderia ter vantagem sobre a humanidade de Cristo, insistindo com ele que passasse da fé para a presunção. Nesse ponto, muitas almas já caíram. O livro No Deserto da Tentação, capítulo 18, página 58. Deixa eu só passar aqui que eu queria concluir a mensagem dessa manhã com este sonho. Eu quero, gente, talvez eu gaste só 2 minutinhos a mais do nosso tempo para frisar esta informação, porque eu preciso fechar a nossa mensagem com essa informação que é extremamente importante. O sonho de Ellen White, na qual ela viu a Jesus. Eu não sei se alguns já leram essa informação, não sei quantos já leram, ou se ainda não leram, eu vou dar só um trechinho para depois para vocês pesquisarem, lerem, e aí entenderem o significado da fé que essa mulher, que não completou os estudos, teve um problema com uma pedrada, teve as suas dúvidas, brigou com Deus, mas depois de um tempo ela começou a entender e compreender o propósito de Deus e principalmente como Deus falou com essa mulher. E olha só que incrível o sonho na qual ela vê a Jesus. Ela diz o seguinte, acompanha comigo a leitura para a gente concluir a mensagem dessa manhã. Logo depois disso, tive um outro sonho. Parecia-me estar sentada em desespero, aterrador, com as mãos no rosto, refletindo assim, olha só, se Jesus estivesse na terra, eu iria a ele e me lançaria a seus pés. E lhe contaria todos os meus sofrimentos. Ele não se desviaria de mim, teria misericórdia, e eu amaria e serviria sempre. Exatamente nesse momento, se abriu a porta e entrou uma pessoa de belo porte e semblante. Olhou para mim, compassivamente disse: Desejas ver a Jesus? Coloque-se na situação dessa mulher. Se de repente você está numa visão, está num sonho, está ali sentada, pensando na vida e nas coisas, e naquele exato momento um anjo aparece para você dizendo o seguinte: Desejas ver a Jesus? Ele está aqui. Olha a resposta dele. Ele está aqui. E podes vê-lo, se desejar.
toma tudo o que possuis e segue-me. Ouvi isso, ela dizendo, ouvi isso com indizível alegria. E contente, ajuntei todas as minhas pequenas posses e toda a ninharia que, como tesouro, eu guardava, e segui a meu guia. Ele me conduziu a uma escada íngreme. Olha o processo para poder chegar até Jesus. Ele me conduziu a uma escada íngreme e aparentemente frágil. Começando a subir os degraus, aconselhou-me a conservar, fazer o quê? A conservar o olhar fixo para cima, a fim de que não me atordoasse e caísse. Lembra da oração, o pedido inicial de Jesus, lá em Lucas 18? Não desanime, continue sempre orando, continue olhando para cima, olhos fixos, porque a gente vai encontrar tribulação, vai encontrar dificuldade na nossa subida dessa escada íngreme, mas a gente, se manter os olhos fixos, nós vamos até o fim. E ela foi. Olha só o que ela continua dizendo. Muitos outros que estavam fazendo essa íngreme ascensão, o que aconteceu com eles? Caíram antes de galgar, antes de chegar ao cimo dessa escada. Finalmente, atingimos o último degrau e paramos ali diante de uma porta. Ali, meu guia me informou que eu devia deixar todas as coisas que trouxera. Alegremente eu depus. Então, ele abriu a porta e me mandou entrar. Em um instante, achei-me diante de Jesus. Que incrível. Não havia dúvida. Olha só o coração dessa mulher e a mente dessa mulher envolvido pelo seu relacionamento com Deus. Não havia dúvida quanto àquele belo semblante, aquela expressão de benevolência e majestade não poderia pertencer a nenhum outro. Quando seu olhar pousou sobre mim, vi logo que ele estava familiarizado com todos os acontecimentos de minha vida e todos os meus íntimos pensamentos e sentimentos. Como é que pode alguém estar tão familiarizado com a minha vida e saber de todas as coisas, meus pensamentos e os meus sentimentos? Só alguém como Jesus. Só alguém como Jesus. Procurei fugir de seu olhar. Senti-me incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Ele, porém, se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre a minha cabeça, disse: Não temas. O som de sua doce voz agitou o coração com uma felicidade que nunca experimentara antes. Eu estava alegre demais para poder proferir uma palavra e, vencida pela emoção, caí prostrado aos seus pés. Enquanto ali jazia, inerte, travada, parada, cenas de belezas e glória passavam diante de mim e parecia-me ter alcançado a segurança e a paz do céu. Finalmente recuperei as forças e levantei-me. O olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim e seu sorriso enchia a minha alma de alegria. Sua presença despertou em mim santa reverência e amor inexprimível. Meu guia abriu então a porta e ambos saímos. Mandou que eu tomasse de novo todas as coisas que havia deixado fora. Isso feito, entregou-me um fio verde, muito bem enevolado, bem enroladinho, bem guardadinho, bem direitinho. Ele me disse que o colocasse perto do coração e quando quisesse ver a Jesus, o tirasse do seio e o estirasse inteiramente. Preveniu-me de que não o deixasse ficar enrolado durante muito tempo, para que não se embaraçasse e fosse difícil desemaranhar. Coloquei o fio junto ao coração e, cheia de alegria, desci a estreita escada, louvando ao Senhor e dizendo a todos com quem falara onde poderiam encontrar Jesus. Este sonho deu-me esperança. Sabe por quê? Olha só, o fio verde representa ao meu espírito o quê? A fé e a beleza e simplicidade de confiar em quem? Em Deus. Começaram a raiar
na minha alma. Isso está escrito no livro Vida e Ensinos, página 26 e página 27. Aonde encontrar fé? Tem tido fé em quê? Qual tem sido o seu relacionamento? A gente percebeu que o resultado da fé é o relacionamento com Deus. E os milagres são objetos, são produto desse relacionamento com Deus. Para Ellen White, o produto, o resultado da sua confiança, do seu relacionamento com Deus, foi ter esse encontro com Jesus, contemplá-lo face a face. E nós? Quem nós temos contemplado? Eu faço todo dia essa pergunta para mim. Quem nós temos contemplado diariamente? Faça também essa pergunta para você, todos os dias. Quem você tem contemplado? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja durante todo esse dia e todos os dias de nossas vidas, e em todas as circunstâncias e situações. E se hoje eu estava com falta dessa fé, a mensagem diz para mim e para você: tende fé em Deus. Se relacione com Ele, agarre a palavra dEle, as orientações dEle, os conselhos dEle e o caminho a qual as placas têm mostrado para onde nós devemos seguir, não será desviado nem para a direita e nem para a esquerda, mas porque o Espírito Santo vai estar dizendo para nós onde nós devemos ir. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer oração? Querido e bom Deus, grandioso Pai, honra e glória sejam dadas exclusivamente a Ti, Senhor. Está aqui um povo que esta manhã clama para ter essa confiança em Ti. Clama para ter esse relacionamento contigo, Senhor. Clama para ouvir a Tua voz. Clama, Senhor, para que possa ter mais contato com a Tua palavra e contigo, Senhor. Por favor, nos ajude. Você sabe que em nós, nosso coração é falho, nosso coração é pecador, a nossa mente se desvia, as nossas mãos falham em fazer coisas humanas, os nossos pés vacilam por caminhos errados. Esses somos nós, seres humanos. Enxergando para nós, a gente só se perde em caminhos errados, mas nós queremos olhar mais avante como olhou Ellen White. Olhar para a escada íngreme e continuar seguindo rumo à Canaã celestial, rumo à presença de Jesus, rumo ao encontro com aquele olhar de mansidão, de paz, de tranquilidade, para aquele olhar que nos traz esperança, para aquele olhar que nos fortalece, para aquele olhar que nos reanima, para aquele olhar que nos cura, para aquele olhar que reativa as nossas famílias. Nos ajude, Pai, que nessa escada íngreme da nossa vida, mesmo que os tropeços venham, mesmo que as dificuldades apareçam, mesmo que muitas vezes os nossos pés vacilantes ficam duvidosos em subir essa escada, o Senhor possa segurar na nossa mão, que o nosso anjo assistente possa esticar-nos as suas mãos, as suas asas e continuar nos guiando nesse caminho, para que a gente possa se encontrar com o Senhor em breve, quando o Senhor voltar em majestade e grande glória. Seja conosco. Abençoe cada família aqui representada neste grupo. Abençoe cada família representada nestas horas da manhã. Seja com aqueles que nos pedem oração, seja com aqueles que estão passando dificuldades, seja com aqueles que estão passando por problemas. É o pedido que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.